A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade. Que Deus venha nos abençoar. Vou trazer essa tarde um pouquinho do texto de Efésios, capítulo 4, versículo de número 1. Amém? Ele diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nós estamos diante de um texto que fala sobre um só mediador, um texto muito conhecido, onde nós podemos ver que Paulo ele escreve essa carta na prisão em Roma no ano 60 ao ano 62 depois de Cristo. A cidade de Éfeso era um centro importante do comércio, cultura e religião no Império Romano e abrigava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa cidade tinha vários sincretismos religiosos intensos, onde diversas filosofias eram influentes, como o gnosticismo, que é conhecimento secreto, dualista, onde o mundo e matéria é visto como imperfeito. Então nós vemos que Paulo ele continua escrevendo a carta de Efésios para um povo em Éfeso, porque Paulo ele se preocupava com aquela igreja. Paulo se preocupava com cada irmão, cada irmã. Paulo ele tinha esse cuidado em Cristo Jesus para aquele povo. Então nós vimos que quando ele começa a relembrar o povo dizendo: rogo-vos, pois, eu. Ele está dizendo: olha, peço a vocês, né, para que vocês dêem uma atenção. Porque ele começa a relatar aqui dizendo: o preso do Senhor, porque Paulo ele era embaixador em cadeias. Paulo, a maioria das suas cartas que foram escritas, foi escrita através de dificuldades, através de cadeias, através de prisões. Entenda que Paulo, mesmo preso fisicamente, ele se preocupava com a vida de cada irmão, cada irmã, porque Paulo entendia que a prisão física não limita a sua vida espiritual. Paulo entendia que a prisão física não limita a sua comunhão com Cristo Jesus. Paulo entende que a sua prisão física não limita de pregoar o evangelho. Paulo ele entende que ainda mesmo encarcerado fisicamente, Paulo ele olha para a sua vida espiritual, ele olha para a necessidade do povo e diz que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo ele chama a atenção daquele povo, para que o povo andasse, para que o povo continuasse, não parasse a caminhada, para que o povo continuasse prevalecendo espiritualmente.
Mas ele dá uma ênfase. No versículo 12 ele diz, com toda a humildade e mansidão. Então, ele relata para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 2 adiante, que era necessário e é necessário também nos dias de hoje que nós andemos com humildade e mansidão, mas também que nós andemos com longanimidade, que nós também devemos suportar uns aos outros em amor. Esse amor aqui é o amor em Cristo, porque se a gente estiver ligado a Cristo, nós iremos amar os nossos irmãos. Se nós estivermos ligados a Cristo, nós iremos suportar uns aos outros. Então Paulo ele chama a atenção de cada um dos irmãos. Ele diz mais no versículo 3, dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque nós devemos guardar aquilo que é único do Espírito pelo o vínculo da paz. Através da paz nós guardemos a unidade do Espírito Santo de Deus, aquilo que é puro. E ele diz também que é um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então ele chama dizendo, olha, há um só corpo, um só Espírito. Mas se nós podemos analisar, nós temos o corpo que é trigonômetro, porque é corpo, alma e espírito. Então Paulo ele apresenta dois dessas características, dizendo que é um só corpo. Que nós podemos entender que esse corpo também é um corpo físico, um corpo perecível, mas também um só espírito. Esse espírito pode semelhança ao espírito que Deus nos permitiu ter, e o Espírito Santo, que é um só Espírito Santo. E nós também podemos ver como também foi chamado de uma só esperança da vossa vocação, que é pela graça. Então nós podemos entender porque Paulo ele chama a atenção de um só corpo, um só espírito, porque existiam muitos filósofos e as suas filosofias, eles diziam que era necessário que os gnosticismo, era necessário que existisse tudo aquilo que era dualista, onde o mundo e matéria é visto como imperfeito. Então, eles acreditavam que era necessário ver aquilo que era físico. E Paulo ele chama a atenção que não é só físico, é também espiritual. Então, Paulo ele tem esse cuidado, essa dedicação para aquele povo, porque existiam muitos filósofos e pelas suas conversações, pelas suas forma, as suas oratórias, a forma de introduzir, a forma de transpassar cada mensagem, cada palavra. Aquele povo, se não tivesse um embasamento bíblico, se não tivesse uma raiz no Espírito Santo de Deus, uma raiz em Cristo Jesus, aquele povo ia ser levado pelas essas conversas, conversas vãs. Infelizmente, porque os filósofos daquela época e da época também atual que nós vivemos hoje, eles têm umas conversas bonitas, irmão. E se a gente não estiver ligado no Espírito, ligado em Cristo, infelizmente nós iremos ser levados. Mas como há um só corpo, um só Espírito, Paulo também ele faz a menção dizendo que um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele está falando aqui no versículo 5. Um só Senhor, que esse Senhor é Jesus Cristo, uma só fé. Fé no hebraico é emunar, é você praticar a sua fé, botar em prática. E também nós vimos um só batismo, porque muitas pessoas ensinavam que podia se batizar mais de uma só vez, mas não. Há um só batismo, porque o outro batismo, ele não é físico, é um batismo espiritual, que é o batismo através do Espírito Santo de Deus. Paulo também ele faz a menção no versículo de número 6, dizendo um só Deus, que é um Deus que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Nós podemos ver que na mitologia grega, muitos gregos vinham apresentando vários deuses, como Afrodite, como Hércules, como Zeus. Então nós podemos ver que Paulo ele faz essa distinção. Olha,
há um só Deus. Ainda que os gregos, ainda que os filósofos apresentem vários deuses, segundo a sua crença, porém eu conheço que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Então está falando, olha, o grego ele apresenta mais de um Deus, porém o Deus que nós servimos, ele é Pai de todos, é sobre todos, ele é por todos em todos. Então ele faz essa junção de todas as pessoas. E para nos finalizar, porque é só uma breve introdução de Efésios capítulo 4. Nós vimos que no versículo 7, para nós finalizar, ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Nós podemos ver que a graça, o poder de Deus foi dado a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Nós podemos ver, podemos entender, segundo a sua fé, segundo o seu querer. Então, se você se derramar aos pés do Senhor, essa graça, ela superabunda todos os seus pecados, todas as suas fragilidades, porque sem nós, sem nós não, sem Cristo, nada conseguiremos, porque sem o Espírito Santo de Deus, nada podemos fazer. É por isso que Paulo, ele chama atenção, mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Deus, segundo a medida do dom de Deus. Então, nós podemos ver que esse dom é gratuito de Cristo, porque ele foi morto lá no Calvário por amor de nós. Então, nós podemos entender que em João capítulo 19, versículo 30, Jesus Cristo diz: está consumado, entrego a ti, Pai, o meu espírito. Em João capítulo de número 19, versículo de número 30, para concluir, para nós entendermos este dom gratuito. Nós vimos no versículo de número 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, por amor de nós, Cristo entregou-se ao Calvário. Cristo, ele foi levado ao Calvário por amor de nós, que foi o dom gratuito de Cristo. Qual dom foi esse? O dom da graça.